Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite, nunca se sabe, né? Parei aqui agora num café para esperar o ônibus e eu senti no meu coração de compartilhar uma coisa no meu coração com vocês. Às vezes na vida a gente faz planos, a gente imagina tantas coisas, a gente coloca tantos pensamentos e tantas preocupações na nossa cabeça que chega um determinado momento que isso sufoca a gente. Sufoca aquilo que a gente tanto está buscando e por esses pensamentos estar sufocando a gente acaba não enxergando as outras possibilidades, né? Por mais que elas apareçam, por mais que elas estejam piscando ali na tela, essas oportunidades, elas não são visíveis pra gente. Por quê? Porque outras coisas estão roubando nosso coração e estão deixando a gente distraído de alguma forma. E o que eu quero trazer para vocês hoje, no dia de hoje, esteja atento à oportunidade. Esteja atento àquilo que Deus está trazendo no seu coração, às vezes na sua vida, ou falando através de pessoas, porque muitas vezes Deus vai usar pessoas para falar com você, assim como Ele está me usando para falar com você agora. E eu tenho certeza que quando você estiver com o seu coração atento àquilo que Deus quer falar com você, eu tenho certeza que vai haver diferença. Não naquilo que você gostaria ou queria, mas na sua realidade. E eu vou contar um pouquinho no próximo, um pouquinho do porquê que eu tô trazendo isso, né? Eu vou fazer esse mais longo, eu já aproveito e depois coloco esse no YouTube, tá tudo certo. Já vou até virar aqui, vou deixar assim mesmo. Há alguns meses atrás, né, eu já estava passando por uma situação muito delicada financeiramente, muito complicada financeiramente, assim como eu também estou passando por uma. E eu quero refrisar uma palavra aqui, que é esse passando. Algumas das pessoas que eu mais admiro e tive até inclusive a oportunidade de ter um contato mais próximo, né, de estar assim presente e estar ali bem acompanhando de fato a rotina, inclusive a mentalidade. E uma das pessoas que eu sou, que eu tenho uma admiração muito grande, que é o Jean Daniel, que é o meu mentor e líder na empresa dos perfumes da Jean Rosé, tá bom? E eu observei que na vida dele, ele atravessou um momento financeiro também muito difícil, muito delicado, cheio de dívidas, de preocupações. E sempre quando ele me contava essa história, ele não me contava essa história de nossa, cara, foi difícil, nossa, suei, trabalhei. Ele me contava essa história sempre olhando pela superação e não pelo lado da dificuldade. Por que eu tô falando isso para vocês? Porque quando a gente está imerso dentro de uma situação, dentro de um problema, é fácil a gente olhar para a dor, é fácil a gente olhar para aquilo que nos machuca e não para aquilo que de fato vai fazer a nossa realidade mudar. Então, eu analisando esses dias, inclusive conversando com a minha esposa, sobre essa situação financeira nossa e trazendo também outras experiências de outras pessoas para nossa vida, para minha vida, para tentar chegar tipo assim num cerne ali de falar, cara, é isso ou é aquilo, né? Eu pude entender que todas elas primeiro focaram na solução, segundo, elas estavam abertas à oportunidade, e terceiro, elas eram pessoas extremamente focadas e de execução. Elas não eram pessoas que chegou um problema, uma barreira, um obstáculo, um desafio, elas falaram, cara, vamos me acomodar aqui, esse problema não tem jeito, não tem solução, não dá para resolver, vou ficar aqui mesmo, já que eu não tenho como trabalhar o dobro, ganhar mais, meu chefe não vai me dar um aumento, como quer que seja, já que as dívidas estão muito altas, não dá para pagar,
vou ficar por aqui mesmo, vou aceitar meu nome sujo, vou ficar assim, desse jeito. E o que eu quero trazer para o seu coração nesse dia é não se conforme e esteja atento. Por quê? Porque nesse momento de crise, como o Flávio Augusto ele costuma dizer, a crise é um momento da oportunidade. Então, quando você está passando pela situação difícil, não é a situação difícil passando por você, mas é você atravessando, passando por ela. Porque quando você fica, é como se você estivesse falando assim: olha, eu vou usar aqui o álcool gel como exemplo, mas é só um exemplo. Eu estou com essa situação aqui e eu vou ficar com ela, eu vou ficar dentro dela. Não vou sair dela, porque não tem como. Eu já aceitei aquilo pra mim. E a diferença das pessoas que têm muito sucesso para as pessoas medianas e que não avançam a médio e longo prazo na vida delas é porque elas aceitam aquela situação. Elas falam e elas têm aquela famosa síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu sou assim, eu vou continuar assim e não faz nada para mudar. E eu vou confessar uma coisa aqui pra vocês, vou abrir meu coração aqui pra vocês, que por muito tempo eu passei, inclusive nesses últimos 2 anos, muito tempo eu passei aceitando algumas coisas e mesmo sem entender como sair dessa situação, eu me esforçava de alguma forma. Só que o que eu entendi? Existe o esforço normal, como em qualquer outra atividade, qualquer outro desafio, existe o esforço normal e o esforço eficaz. Por quê? Uma coisa, vou dar um exemplo na minha situação financeira das dívidas. Uma coisa é você tá com as dívidas e você fala assim: cara, eu tô me esforçando, eu tô indo pro trabalho, eu tô procurando experiência de outras pessoas para saber como elas fizeram. Tô buscando aplicar o que eu escuto na minha vida. Beleza. Tá se esforçando? Sim ou não? Sim, tá se esforçando. Só que qual que é o detalhe? Qual que é o esforço eficiente? O esforço eficaz, aquele que de fato vai fazer você sair dessa situação, atravessar essa situação. Aquele esforço direcionado. Então, por exemplo, uma coisa é só eu ouvir e procurar a resposta para o meu problema, para a minha dor. Outra é o quê? É eu encontrar uma ação que de fato vai me levar a sair dessa. Como, vou dar um exemplo aqui que muito me ajudou, muito me serviu e me serve até hoje e que eu vou continuar e vou levar isso para sempre na minha vida, que é a parte de vendas. Por quê? Quando a pessoa ela só depende de um trabalho registrado e ela não entende como funciona o mundo das vendas, ela pega aquela situação ali para ela e ela fala assim: cara, o tempo vai resolver. E eu vou falar bem a verdade para você e me permita, com todo o amor, carinho e respeito do meu coração por vocês, me permita ser bem sincero, ser o corte rápido aqui. O tempo não resolve. Tem coisas que o tempo não resolve. Recentemente eu perdi o meu tio e aquela saudade ela ainda fica. O que resolve é o que você faz com aquilo, porque a situação você recebe, passa por ela. Agora tem alguns tipos de situação que elas deixam uma marca. E essa marca você tem que decidir o que você vai fazer com essa marca. Se vai ser simplesmente você, beleza, ficou no passado. Ou se você vai fazer algo a respeito. Então, o que eu fiz a respeito, tanto das minhas dívidas, quanto também dessa situação que eu trouxe aqui para vocês, do luto, da perda de alguém muito importante para mim. Ressignifica. Por quê? Eu comecei a trabalhar recentemente numa empresa e eu trabalhava só com vendas. Só que a minha mente já estava muito desgastada pelo trabalho, pelo ambiente, por tudo que eu estava fazendo. Tanto é que talvez as últimas fotos minhas eram fotos minhas no semáforo. E eu sempre, tanto é que se a minha esposa fala: nossa, nós vai ter que trabalhar no semáforo de novo, eu vou falar: bora.
Por quê? Porque às vezes uma solução que serviu em determinado momento, dependendo da nova circunstância, do novo desafio, uma solução antiga de um problema não necessariamente resolve um problema atual. Então, por exemplo, trabalhando com vendas na rua e tudo mais, eu pensava comigo que eu ia conseguir pagar as minhas contas, pagar minhas dívidas, conseguir ajudar e sustentar minha família dessa forma. Só que qual que era o detalhe? Eu estava levando em conta só parte da solução e não a solução eficiente, eficaz ali que ia resolver o problema. Por quê? O que eu estava pensando? Aqui já compartilhando com vocês, isso daqui é para ficar de reflexão, de ficar para vocês analisarem também, não simplesmente de, tô gravando aqui para depois ficar salvo no YouTube e a Deus dará, né? Uma coisa, eu falar assim, cara, esse trabalho aqui, essa atividade aqui, isso que eu estou fazendo, eu vou fazer assim, assim e assim, beleza. E outra, é isso que eu vou fazer, eu tenho que me concentrar 100% nisso, e só nisso. Isso é a única coisa que eu vou fazer e é a coisa que eu vou fazer mais bem feito. E eu via que, eu sei que eu sou excelente em tudo que eu faço, mas eu via que aquela atitude, aquela ação que eu estava tendo no meu trabalho, como autônomo, nas vendas e tudo mais, eu não estava tendo aquele foco que eu preciso para resolver o problema. A atitude estava certa, igual eu trouxe para vocês. O Jean, meu líder, ele resolveu, nessa situação extremamente difícil, ele resolveu as dívidas dele com as vendas dos perfumes da Jean Rosé. Ele resolveu dessa forma. E eu trouxe essa solução para minha vida. E até certo ponto ela funcionou, ela deu certo. Só que o que? A minha mente ela ainda precisava de outras engrenagens ali para que essa mesma solução que resolveu uma dívida de 2 milhões resolvesse a minha dívida de 40 mil. Por quê? Porque a depender da pessoa, a mente e aquilo que ela se desenvolve facilita ou dificulta. E no meu caso, as vendas com os perfumes, eu não tinha um processo e eu não tinha aquele desenvolvimento para conseguir fazer pegar o fio da meada ali e seguir ele até o final. Eu consegui até certo ponto, só que depois de certo ponto eu não busquei e não tinha muito como, saber como que eu ia continuar com aquilo dali pra frente. E aí o que eu fiz? Qual foi a atitude que eu resolvi? Eu decidi deixar a venda dos perfumes, eu ainda mantenho, mas eu deixei ela em segundo, terceiro plano ali e me mantive apenas com as paçoquitas, as vendas que eu fazia na rua mesmo. Depois que eu me mantive com as paçoquitas, o meu foco foi sempre as paçoquitas, desde o começo, mas eu dei uma atenção como renda extra ali aos perfumes. Quando eu dei atenção 100% aos perfumes, o primeiro e segundo mês foram razoáveis, mas me apertou financeiramente. E em uma situação como essa, o que você faz? Você vai recorrer àquilo que já estava funcionando antes. E foi o que eu fiz. Eu recorri à venda das paçoquitas. Só que na situação atual, o que eu percebi? Com novos desafios, novas responsabilidades. Eu casei faz 3 meses, agora eu tenho responsabilidade também de cuidar não só de mim, mas da minha esposa, das crianças, dos meus animais. Então não era só eu, só as minhas contas, só a minha casa, só os meus boletos. Agora tem outras pessoas que estão em jogo, outras pessoas que eu tenho a responsabilidade de também pensar numa solução conjunta. E não simplesmente só uma solução para um único problema, para mim. Limpei o meu nome, acabou. Não, é uma solução que envolve outros fatores. E aí lembra, uma solução passada não necessariamente serve para um problema atual, presente. Algumas sim, outras não, depende. Mas, por exemplo, no exemplo que eu estou trazendo aqui para vocês, essa solução das vendas no semáforo não estava mais servindo, porque eu já vinha adotando uma postura de flexibilidade. Então, eu não estava trabalhando
o quanto essa situação exige. E por já estar desgastado com o trabalho, aquela motivação inicial não ser mais a mesma, o que aconteceu? A minha energia para continuar fazendo aquilo, tomando aquela mesma ação, ela diminuiu muito. E o que eu comecei a perceber? O meu emocional, ele estava muito mais sensível a essa rejeição das vendas, ele estava muito mais sensível. E aí eu tive que adotar uma postura de autocuidado. E para adotar uma postura de autocuidado num trabalho que exige vendas, as vendas, você tem que fazer igual o Flávio Augusto diz. Você pega aquele não, você não fica mastigando ele como se ele fosse bala. Você coloca numa prateleira aquela pessoa e deixa ela para lá. Ignora, esquece. O não é para ser saboreado. O não é para você ouvir, receber, entendi, continua, segue em frente. Vida que segue. Só que o que eu percebi nesse meu trabalho que eu estava fazendo das vendas, no semáforo e tudo mais? Em determinado ponto, eu sou extremamente grato, eu me desenvolvi demais. Tanto é que essa oportunidade de trabalhar na Impacto, nessa empresa aqui, só veio através do semáforo. Então, eu não estaria aqui se eu também não estivesse lá, entendeu? Então, tem coisas que são necessárias, mas caminhando para o final daquilo que eu quero trazer para vocês, esteja atento às oportunidades, esteja atento àquilo que às vezes Deus está falando no seu coração e às vezes por estar com aquela cabeça de, cara, o que eu estou fazendo, isso daqui vai dar certo, deixa de ser uma perseverança, uma persistência e começa a virar teimosia. E aí quando começa a virar teimosia, é complicado. Porque se persistir essa teimosia, a tendência é a ruína, a tendência é o fracasso, a tendência é a frustração. Não porque não deixou de se esforçar, mas porque deixou de prestar atenção, ouvir, abrir os olhos, abrir a mente para aquilo que talvez já estava ali na cara, mas não estava enxergando. Tá bom? O que eu quero então, resumindo tudo, deixar para vocês é: esteja atento às oportunidades, ouça experiências, aplique na sua vida aquilo que você ouve, aquilo que você escuta de pessoas de referência, tá bom? E ó, sempre, dependendo do problema e da situação, haja. Coloque as coisas em prática. Não seja só alguém que ouve e não pratica. Como diz a palavra no livro de Tiago, não sede ouvintes da palavra, mas praticantes. E essa é a diferença das pessoas que ouvem e das pessoas que praticam. Por um tempo eu passei só ouvindo e achei que ia resolver. Hoje eu adotei uma postura de praticar. E eu tenho certeza que se você também adotar uma postura de colocar em prática aquilo que Deus talvez já tenha falado no seu coração, eu tenho certeza que tudo vai mudar e vai ser para melhor na sua vida, tá bom? Um beijão, amo vocês, espero fazer mais vídeos também como esse. Se você gostou, deixa aqui embaixo para mim saber, tá bom? Deus abençoe.